Neste vídeo vamos estudar a classificação dos verbos na língua francesa. Aproveite para observar bem a pronúncia das palavras e também para você aumentar o seu vocabulário das palavras francesas, tá? Vamos então iniciar a nossa aula então sobre a classificação dos verbos, tá? La classification des verbes, ou seja, a classificação dos verbos. Les verbes pouvant être classés en différentes catégories. Les verbes pouvant être classés en différentes catégories. Ou seja, os verbos podem ser classificados em diferentes categorias. Então vamos começar pela primeira categoria, tá? Le verbe transitif. Le verbe transitif. Os verbos transitivos. A. Nós temos transitif direct. E B, nós temos transitif indirect, tá? Indirect. Vejamos primeiro o transitif direct. Je monte les chemins qui mènent à l'église. Je monte les chemins qui mènent à l'église. Então, transitivos diretos. Eu subo o caminho que conduz à igreja, né? Je monte les chemins qui mènent à l'église, né? Então, eu subo o caminho que conduz à igreja, né? Então, veja neste caso, le verbe monter é um verbe transitif direct car il a un complément d'objet direct, chemin, né? Então, o verbo subir é um verbo transitivo direto, né? O verbo monter é um verbo transitivo direto, pois ele tem um complemento direto, né? Que é o objeto direto, né? Chemin, caminho. Então, este é o verbo transitif direct. Vejamos outro caso, que é o transitif indirect. Je parle à mon enfant avec douceur. Então, je parle à mon enfant avec douceur. Transitivos indiretos. Eu falo com meu filho com carinho. Le verbe parler est un verbe transitif indirect car il a un complément d'objet indirect. Enfant. Ou seja, o verbo falar, parler, é um verbo transitivo indireto, pois ele tem um complemento objeto indireto, né? Enfant, filho. Certo? Então, os verbos transitivos, que é o primeiro caso, podem ser transitivos diretos ou indiretos, né? Vamos estudar agora o segundo caso, que são les verbes intransitifs. Le verbe intransitif. Os verbos intransitivos. Le soleil brille dans le ciel. Le soleil brille dans le ciel. O sol brilha no céu. Le verbe briller n'a pas de complément d'objet. L'action se suffit à elle-même.
c'est un verbe intransitif. Ou seja, o verbo brilhar, briller, não tem complemento objeto. A ação, la action, se basta, né? Se suffit, por ela mesma, né? Este é um verbo intransitivo, né? C'est un verbe intransitif. Terceiro caso, le verbe en personnel. Le verbe en personnel. Os verbos impessoais. Depuis quel jour il n'est plus. Depuis quelques jours il n'est plus. Il ne pleut plus. Nos últimos dias não chove mais. Le verbe pleuvoir est un verbe en personnel car son sujet, il, ne représente ni quelqu'un ni quelque chose. Ou seja, o verbo chover, pleuvoir, é um verbo impessoal, pois, né, car son sujet, seu sujeito, ele, não representa nenhuma pessoa, né, ni quelqu'un, nem qualquer coisa, tá? Então esses são os verbos impessoais. Vamos para o nosso quarto caso, que são os les verbes pronominaux. Le verbe pronominaux, ou seja, os verbos pronominais. Jean se lave les dents soir et matin. João escova os dentes de noite e pela manhã. Aqui se lave, né? Seria se lavar, né? Mas aqui é uma expressão idiomática. Se lave les dents, escovar os dentes. Então, Jean se lave les dents soir et matin. Então, é um verbo pronominal, né? Le verbe laver acompanhe du pronom se désignant le même être que le sujet. Laver é um verbo pronominal. Então, o verbo lavar, laver, acompanhado do pronome se designa, né, o mesmo ser que o sujeito. Tá? Então, lavar, laver é um verbo pronominal. Então, vamos ao nosso quinto caso, né? Le verbe copule, os verbos de ligação. Isabelle est aveugle. Isabelle est aveugle. Isabela é cega. Le verbe être annonce l'état où se trouve le sujet. Isabelle. Le verbe être unit l'attribut aveugle au sujet. Dans ce cas, le verbe être é um verbo copule. Então, o verbo ser anuncia o estado em que se encontra o sujeito, Isabela. Então, o verbo ser une o atributo cega ao sujeito. Neste caso, o verbo ser é um verbo de ligação. Ok? Então, aqui o verbo être, né? Simplesmente faz a ligação. Então, neste caso, temos os verbos de ligação. Temos ainda, no nosso sexto caso, le verbe auxiliaire. Le verbe auxiliaire, né? Os verbos auxiliares. Ce matin, je suis venu à pied.
ai vu de toutes les couleurs. Esta manhã eu estou vindo, eu vim a pé. Eu tenho visto, eu vi todas as cores. Ou seja, le verbe être et avoir est donc être en conjuguer le verbe venir et voir au passé composé. Ces deux verbes sont ici des verbes auxiliaires. Então, o que significa isso? Que o verbo ser, être, e ter, avoir, ajudam a conjugar o verbo venir, né? Ver, vir e ver, voar no passado composto. Esses dois verbos são nesta situação, ou seja, aqui e si, né? Sont ici, são aqui, verbos auxiliares. 7. Le verbe semi-auxiliaire. Os verbos semi-auxiliares. Je vais partir à Rome. Je vais partir à Rome. Eu vou ir para Roma. Certains verbes associés en un infinitif jouant les rôles d'auxiliaire. On les appelle des semi-auxiliaires. Então, alguns verbos associados a um infinitivo desempenham a função de auxiliares. Nós chamamos eles de semi-auxiliares. Voici quelques. Aller, venir de, être sur les points de, devoir, faire, pouvoir, devoir, paraître, sembler, etc. Eis aqui alguns deles. Ir, aller, né? Venir de, vir de, ou chegar, né? Être sur les ponts, estar a ponto de, ou à beira de, devoir, dever, faire, fazer, pouvoir, poder, devoir, dever, paraître, parecer, ou aparecer, e semble, parecer. Então, esses são os nossos verbos semi-auxiliares. Por último, nós temos as locuções verbais, les locutions verbales. Pierre a peau du noir, il me fait pitié. Pedro tem medo do escuro, ele me faz sentir piedade. Então, en locution verbale est un groupe de mots exprime une idée unique et jouant les rôles d'un verbe. Elle comprend obrigatoire ton verbe auquel se joint. Ou seja, uma locução verbal é um grupo de palavras que expressam uma única ideia e desempenham a função de um verbo. Ela deve incluir, obrigatoriamente, um verbo ao qual se junta. Então, essa locução, né? Tem que estar ligada a um verbo. Vejamos aqui as duas citações, A e B. Un homme sans article. Avoir peur, honte, femme, tort, raison, sommeil, etc. Faire peur
pitié, attention, face, etc. Prendre part, congé, note, à témoin. Rendre grâce, gorge, compte, tenir tête, donner lieu, prendre patience ou courage. Donner raison ou tort. Então, um substantivo sem artigo. Ter medo, vergonha, fome, razão, motivo, sono, sentir medo, assustar-se, piedade, prestar atenção, enfrentar, etc. Participar, tomar parte, tirar licença, tomar nota, dar um aviso, etc. Dar graças, despejar, dar conta, levantar-se, conduzir, ter paciência ou coragem, dar certo ou errado. Tá? Então é nesta situação A. E B, um adjetivo, avoir chaud, froid, se faire fort, avoir beau. Então, um adjetivo, estar quente, né? Avoir chaud, né? Ou frio, froid, ser forte, se faire fort, e avoir beau, ser bonito. Então, recapitulando, a classificação dos verbos em francês, né? Eles se classificam em diferentes categorias, tá? Verbos transitivos, né? Ou seja, os verbos transitivos diretos ou transitivos indiretos, tá? 2, os verbos intransitivos. 3, os verbos impessoais. 4, os verbos pronominais. Os verbos de ligação. Os verbos auxiliares. Os verbos semi-auxiliares. E ainda as locuções verbais. Ok? Então, obrigado e até uma próxima aula.